Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Brasileirão 2024, oitava rodada, Série A. Nesta quinta-feira, dia 13/6/2024, tivemos 6 jogos pela rodada. Rodada que foi na terça e na quinta. Terça-feira, 4 jogos. Quarta-feira não teve jogo por causa da seleção brasileira. E nesta quinta-feira, 6 jogos. E um desses jogos foi aqui no Maracanã. A primeira partida da saga que o Flamengo vai ter por causa da Copa América, né? Copa América, o campeonato não vai parar, ou seja, isonomia zero, isonomia zero. Aí o time vai falar, ganhei do Flamengo. Pô, mas qual Flamengo? Flamengo completo? Não, Flamengo completo não. Flamengo, por exemplo, nesse jogo contra o Grêmio, tinha menos 7 jogadores. Menos 7. 5 convocados e 2 machucados. E no primeiro tempo perdeu mais 2, ou seja, 9 jogadores. Porra. Então é bem complicado, bem complicado. E outros times que perderam jogadores, não na quantidade que o Flamengo perdeu. Então, eu vejo aí muitos times, a torcida, que se dane, não é com o meu time, legal. Tomara que o seu time nunca aconteça isso, porque provavelmente quem está falando isso, o time nunca vai ter um jogador de seleção. Porque o dia que tiver, vai queimar a língua, porque vai reclamar. Vai reclamar. Principalmente se a CBF fazer essas merdas de não parar o campeonato. Aí quem investe, se ferra. O próprio Grêmio. Tem 2 jogadores do Grêmio, se não estiver enganados, na seleção. Aí tem agora o centroavante que era do Botafogo, machucado, vai ficar 1 mês, 2 meses parado. Ou seja, atrapalha todo mundo. O Grêmio, que já foi atrapalhado, não por ninguém, mas pelo tempo, pelo que aconteceu no Rio Grande do Sul. Então, fica complicado. Mas, nesta rodada começou a saga do Flamengo, né? De jogar, sei lá, 30 dias, 40 dias, será quantos dias vai ser, sem esses jogadores, principalmente os que estão na Copa América. Então, é sobre esse jogo que a gente vai falar. E quando for o placar, Flamengo 2, Grêmio 1. Então, é sobre Flamengo 2, Grêmio 1 que a gente fala nesse momento. Então, eu peço a você, meu amigo torcedor do Flamengo, meu amigo torcedor brasileiro que acompanha o canal Resenha com Magalhães, eu peço que você curta. Rapaz, eu tô tentando botar a senha aqui. Aqui. Da minha internet. Ih, rapaz. Aqui. Então peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários. Entre no nosso WhatsApp, está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá do seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time. Só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política e nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp. Você pode ajudar através do Superchat, quando estiver vendo lives. E você pode ajudar através do clube de membros do canal Resenha com Magalhães aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração com cifrão que está do lado de compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então dá essa moral pro canal, inscreva-se no canal. Então vamos lá, galera. Primeiramente aqui, vamos dar uma olhada na classificação do Campeonato Brasileiro. E aí, deixa eu logo fazer uma ressalva aqui. A classificação do Campeonato Brasileiro não é uma classificação real para a maioria dos times. Por quê? Porque tem times com 6 jogos. 6 jogos apenas. Estamos na 8ª rodada. Então, só tem 3 times. Só tem 3 times que a classificação realmente é real. São os 3 últimos times. Os 3 últimos times, a classificação é real. Porque eles já têm 8 jogos e ninguém vai ultrapassar eles. Fora isso, ninguém
está com a classificação real. Nem Flamengo, e muito menos Grêmio, que o Grêmio é um desses times que está com a com menos jogos. Vamos lá. O Flamengo é o líder do Campeonato Brasileiro com essa vitória. O Botafogo tinha vencido o Fluminense, tinha passado a liderança. E o Flamengo só iria retomar a liderança se vencesse. O Flamengo venceu por 2-1, tomou a liderança. O Bahia, que jogou também, nesta quinta-feira, jogou contra o Fortaleza e ganhou, também atingiu os 17 pontos. Só que o Flamengo, no saldo de gols, o Flamengo é melhor. O Flamengo tem 8 e o Bahia tem 4. Então o Flamengo, na primeira partida, sem os 5 convocados, o Flamengo consegue vencer. E aí eu digo o seguinte, o Flamengo tem que tentar, nesse período, ficar no bolo de cima. Será que o Flamengo vai conseguir ficar na primeira colocação o tempo inteiro? Cara, vai ser complicado, porque o Flamengo tem jogos difíceis. O próximo jogo do Flamengo é contra o Atlético Paranaense, lá. Se eu não estiver enganado, o Flamengo tem um clássico com um Botafogo, o Flamengo jogou já. É menos mal, né? Que o Botafogo vem num momento muito bom. Mas o Flamengo tem jogos difíceis. Eu não me lembro a tabela aqui, infelizmente o meu computador está demorando muito a abrir. Demorando demais a abrir. Ele fica rodando aqui porque a internet está longe. Aí é complicado. Mas, então o Flamengo tem jogos difíceis. Mas eu acredito, né, que o Flamengo tem que, pelo menos, até o término do negócio da Copa América, ou os jogadores voltarem, o Flamengo ficar ali entre os 4. Que aí o Flamengo continua ainda na briga. Porque o Flamengo pode perder muitos pontos, mas já começou muito bem ganhando o jogo. Independente de jogar bem ou jogar mal, é ganhar o jogo. E isso aconteceu. Já o Grêmio, rapaz, tá complicado aqui. Eu tô querendo abrir a tabela, mas a minha internet, cara, tá de mal a pior. A minha internet tá muito ruim, cara. Muito ruim. Pelo amor de Deus. Cara, tô tentando aqui ver se eu consigo, mas tá difícil. Mas o Grêmio, vou tentar lembrar de cabeça aqui. O Grêmio tá com 6 pontos. Junto com o Grêmio deve ter uns 4 ou 5 times também com 6 pontos. Deve ter uns 4 ou 5 times também com 6 pontos. Só que o Grêmio tem, eu acho que 2 jogos a menos. O Grêmio tem 2 jogos a menos. O Grêmio está com 6 pontos e tem 2 jogos a menos. Se o Grêmio ganhar esses 2 jogos, o Grêmio chega a 12. Com 12 pontos, o Grêmio atinge a metade da tabela. Não consegue chegar lá no G4 ou no G6. Vai ficar ali pela 9ª colocação, acho que por aí. 19º, porque se eu não estiver enganado, Atlético Mineiro e Cruzeiro, eu estou falando que se eu não estiver enganado, é porque eu não estou conseguindo abrir o meu PC aqui a me ver a tabela, mas estou lembrando aqui da classificação. O Cruzeiro e o Atlético Mineiro, que tem um jogo a menos, eles têm 13 pontos. Quem está com 12 pontos é o Bragantino. Então o Grêmio consegue chegar ali aonde está o Bragantino. E eu acho que é mais ou menos por aí, pela 9ª colocação, porque a classificação, se eu não estiver enganado, tá Flamengo, Bahia, o terceiro colocado é o Botafogo, 4º colocado Atlético Paranaense. Eu acho que tá por ali também Palmeiras e São Paulo, o São Paulo e Palmeiras. Acho que Cruzeiro, Atlético Mineiro e o Bragantino. Acho que o Bragantino é isso. É o 8º ou é 9º. Garganta tá começando a arranhar. Então o Grêmio, ganhando os 2 próximos jogos, ou os jogos que estão faltando, fica ali pela
oitava não, mas pela nona, 10ª colocação, mais ou menos por aí. Então, vamos lá para a gente falar do jogo. Cara, o Flamengo sem 7 jogadores. O Grêmio sem 3, né? É o Soteldo, acho que um do meio campo, acho que é o Vila Sante, se eu não estiver enganado, e o Diego Costa. 3 fazem falta, porque o centroavante que joga ali no lugar do Diego Costa é muito fraco. É muito fraco. Muito fraco. Aí tem o Reinaldo ali, que ataca muito, mas deixa uma avenida, né? O Soteldo, que tem habilidade e armação de jogo ali, também faz muita falta. Mas o Flamengo estava sem 7 jogadores. O Flamengo estava sem Arrascaeta, sem De La Cruz, sem Pulgar, sem Vinha e sem Varela. Ou seja, sem 3 jogadores do meio campo e sem os 2 laterais, direito e esquerdo. Aí o Ayrton Lucas, que é o outro lateral esquerdo, está machucado. O Flamengo teve que improvisar o Léo Pereira. E o Alan, que é o meio campo, ali pro lugar do Pulgar, que vinha jogando, também se machucou. Ou seja, do meio campo o Flamengo perdeu 4. Das laterais, perdeu 3. Aí fica complicado. No ataque não perdeu ninguém. Mas nas laterais, e principalmente no meio, perdeu muito jogador. E aí tem o jogo. O Flamengo, antes da metade do primeiro tempo, perde 2 jogadores. Antes da metade, o Cebolinha foi com os 20 e poucos minutos, né? Que aí o Bruno Henrique entrou. E depois o garoto, o Igor Jesus, que teve uma torção no pé e acabou saindo também. Então, é muito desfalque. E o Flamengo começou, cara, ali com 4 zagueiros, né? O Léo Ortiz fazendo o primeiro volante, o Léo Pereira fazendo a lateral esquerda, o Fabrício Bruno e o Davi Luiz e o garoto Wesley pelo lado. No meio campo ali, o Igor Jesus, né? Com o Léo Ortiz fazendo o primeiro homem, ele fazendo o segundo. O Gerson aberto pelo lado direito, onde ele vem jogando. O Tite não quis voltar a ele o meio de campo. O garoto Lohan. Irmão, o Lohan, se não subir no salto, se a vaidade não tomar conta do Lohan, 6 meses, 1 ano, ele tá na Europa. 6 meses, 1 ano, ele tá na Europa. Olha o Real Madrid aí, gente. O moleque é muito diferente. O garoto é muito diferente mesmo, não tem jeito. Ele acelera o jogo, ele tem muita habilidade. O moleque é completamente diferente. E bem trabalhado, irmão. O Flamengo ficou procurando aí um jogador para substituir a Arrascaeta e estava na base. O moleque é muito diferente. É muito diferente. E na frente o ataque, né? Com o Cebolinha e o Pedro. Mas o Flamengo começou dando uma pressão, só que depois o Grêmio conseguiu encaixar a marcação e sufocou o Flamengo. O Flamengo tomou um certo sufoco, passou alguns apertos, o Grêmio estava melhor, o Grêmio não ficou atrás como se imaginava, o Grêmio foi para frente fazendo um bom jogo e pressionando muito o Flamengo, dificultando muito o Flamengo não conseguia jogar direito. Quando o Flamengo conseguia passar, sair da defesa e a bola batia o pé do Gerson ou do Lohan, aí o Flamengo fluía, aí a coisa andava e o Flamengo criava. Mas sair ali de trás estava complicado e muitas vezes o Rossi estava dando chutão. O Grêmio era melhor. E aí se machuca o Cebolinha. Entra o Bruno Henrique. E aí na sequência se machuca o garoto. Aí o que foi que o Tite fez? Cebolinha por Bruno Henrique. Mas quando se machuca o Igor Jesus, ele pega o Gerson, volta para o meio e bota o Luiz Araújo. O jogo do Flamengo muda, porque até essa mudança o Grêmio era melhor. O Flamengo conseguia atacar, mas estava com muita dificuldade para saída de bola, porque o Grêmio estava pressionando muito, estava fazendo uma boa partida. Quando o Flamengo conseguia quebrar essas linhas, o Flamengo batia a bola, principalmente no Lohan, ele acelerava o jogo. E defensivamente o Grêmio estava espaçado. O Grêmio na frente estava marcando bem, mas atrás o Grêmio estava dando espaço. E aí quando tem essas mudanças, os jogadores do Grêmio não entenderam a mudança.
Os jogadores do Grêmio não entenderam que o formato do Flamengo jogar mudou. Porque o Flamengo, que a princípio seria o construtor, o Flamengo ficou um time mais vertical. Quem estava construindo era o Grêmio e quem ficou, a princípio, no contra-ataque foi o Flamengo. Só que o Grêmio não entendeu que o Flamengo estava com 2 jogadores com muita velocidade pelos lados do campo. E um garoto que acelerava esse jogo. E aí o Grêmio começou a se desencaixar e o Flamengo começou a subir de produção. Começou a subir de produção. No momento que o Flamengo perdeu 2 jogadores que a coisa poderia desandar, aí a coisa consertou. Quer dizer, consertou não. A coisa melhorou pro Flamengo. Que eu sei que vai ter muita gente que vai falar assim, o Tite errou na escalação, mas com as contusões a coisa se acertou, ele deu sorte. Não, sinceramente, eu não acho que o Tite errou na escalação. Ele não tinha muita opção, irmão. Ele não tinha muita opção. E se eu sou ele, eu também não tinha voltado com o Gerson pro meio. Eu tinha começado com o Gerson aonde o Gerson estava. Pelo lado direito, onde fica jogando direito, onde ele estava jogando direito. Só que aí, com as circunstâncias, ele teve que voltar. Então, ficou melhor para o Flamengo depois das substituições. Mas eu não acho que o Tite errou a escalação. Ele foi com o que dava. Tá? Com o que dava. E deixou o Gerson onde ele está jogando melhor. Tá? Só que são coisas do futebol. E aí o Flamengo cresceu, melhorou, começou a encontrar espaço. O garoto na jogada individual estava encontrando muito espaço. O Gerson começou a dar um espaço de primeira pro Lohan. O Lohan rabiscava pelo meio e ficava um clarão. Com o Bruno Henrique por um lado, o Luiz Antônio por outro. Luiz Araújo, desculpa, entrou com muita vontade e muito solto. O Bruno Henrique estava solto, o Pedro estava mais marcado, mas o Luiz Araújo solto e o Lohan solto. Ou seja, você deixar os 3 caras com velocidade trabalhar, o Grêmio ia se enrolar. E foi isso que aconteceu. O Grêmio se enrolou por causa disso. E aí o Luiz Araújo já tinha metido a bola na trave. Depois, de novo, numa bola rápida, numa saída, numa transição rápida do Flamengo, vertical da defesa para o ataque, Luiz Araújo foi meter um golaço, botou no canto, tirando o goleiro, fazendo 1-0, quando o Flamengo já tinha equilibrado o jogo e já estava melhor do que o Grêmio. Então, o jogo teve no primeiro tempo momentos do Grêmio e momentos do Flamengo. O Grêmio não aproveitou. Teve até algumas chances, mas não aproveitou. O Flamengo, depois das mudanças, melhorou e equilibrou o jogo. Na verdade, equilibrou o jogo e melhorou e fez o seu gol. E criou oportunidade, porque meteu bola na trave e teve mais 1 ou 2 chances ainda no primeiro tempo. Vai para o segundo tempo. O Grêmio tenta ir para cima. Só que não estava conseguindo encaixar a marcação. E o segundo tempo, o Flamengo foi tentando controlar o jogo, mas deixando a bola com o Grêmio. E o Grêmio, na ânsia de querer empatar o jogo, foi se arriscando. Renato fez algumas substituições, entrou o garoto Fernandes pelo lado, muito bom jogador, habilidoso. O jogo que era pelo lado direito ficou só pelo lado esquerdo. O garoto estava conseguindo levar a vantagem ali por cima do Wesley, que ele caiu em cima do Wesley, mas o Grêmio continuou dando espaço e não estava conseguindo marcar os pontos do Flamengo, principalmente o Luiz Araújo e o Lohan, que o Lohan estava jogando sempre no espaço vazio. E ele puxava sempre da direita para a esquerda ou da esquerda para direita em facão. O Lohan lembra muito um jogador da Europa, que jogou na Europa durante anos, um sul-americano que jogou na Europa durante anos, que ia com a bola grudadinha no pé, rabiscando em direção ao gol. Não vou fazer comparação, para negócio tá viajando, mas lembra muito. E aí, o Flamengo, nessa construção e nessa bola rápida, numa assistência do Pedro, o Luiz Araújo vai lá e faz o segundo gol, 2-0. O Flamengo controla o jogo, cria pelo menos mais umas 3 chances, uma cabeçada do Pedro que quase que entra, teve mais umas 3 ou 4 chances que poderia o Flamengo ter ampliado o placar poderia ter terminado 4-1, pela quantidade de situações que o Flamengo criou no segundo tempo, e no último lance do jogo, o Edenilson, que tinha entrado lá no finalzinho do jogo, acabou fazendo um gol, mas só foi o gol, apitou
e terminou a partida. O Grêmio, não é que fez uma partida ruim, mas o Grêmio, desde a mudança, né, obrigatória que o Tite teve que fazer e abriu, o Tite jogou como ele gosta. 2 pontas, um volante, um cara de armação. O Tite não começou assim, mas foi obrigado a ficar assim. E o time do Flamengo encaixou. E o Renato não conseguiu fazer o seu time marcar. Até porque tomou um gol e tinha que sair. E aí deu espaço e o Flamengo aproveitou. Então, vitória justa do Flamengo nesse primeiro jogo aí, sem 5 jogadores convocados e 2 machucados. Acho que na próxima partida, um dos machucados volta, que é o Ayrton Lucas, mas eu acho que o Alan ainda não. Mas mesmo assim, é muito desfalque. O Flamengo vai ter que se virar nos 30. Se conseguir terminar essa etapa, o Flamengo, entre os 4 primeiros, aí eu falo, irmão, o Flamengo está na briga pelo título. Porque aí volta a cavalaria toda, o elenco fica mais robusto, fora que pode chegar um ou outro jogador. Eu acho que talvez uns dois jogadores, o Flamengo contrate nessa janela. Porque o Flamengo não está pensando nesse brasileiro. O Flamengo está pensando no Super Mundial de 2025. Então deve chegar, acho que pelo menos uns 2 jogadores, e acho eu, para o meio de campo. Então tá aí a minha análise. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!